Boa tarde, galera do canal. Estamos aí para mais um cauzinho. E hoje vamos contar a história do Zé Sem F e suas onças. E vocês ficam no caos que o caos é bom, beleza? Bora pro caos. O sujeito veio do Paraná, né? Para Rondônia, para capital, em Porto Velho. O sonho dele era formar uma fazenda para os filhos, né? Isso foi nos anos 70. Aí quando ele chegou ali em Porto Velho, a terra era muito barata, né? Somente se você fosse comprar longe, né? Bem longe da cidade, né? Aí ele achou uma área de terra ali nas margens do Rio Madeira, quase a troco só das picadas. Naquela época a terra era de voluta, então os grileiros iam lá, marcavam a área e vendia para os caras que chegavam de fora, né? E esse paranaense comprou uma terra ali, uma área grande mesmo, uma área de 2.000 alqueires para lá. Aí ele deixou a esposa na cidade com os filhos para estudar, né? E fundou para aquelas fazendonas lá, mexer com, abrir a terra dele. Ele tinha um jipe velho, então ele partia toda segunda-feira, só vinha no final de semana. E ele abrindo a fazenda lá, derrubando, formando, ajeitando, né? E os filhos aqui na cidade estudando. Aí ele tinha 2 meninos, um homem e uma mocinha, né? Aí o mais velho era o homem, o do meio era a mocinha e o caçulo era o Zé Sem F. O Zé, né? Só que os outros tudo era bom na aula, né? Os meninos iam para a escola, eram os meninos obedientes. E o Zé, quando chegou a época dele estudar, que ele era o caçulo, cadê dizer que ele queria ir para a escola? Acho que para ele ir para a escola de manhã cedo, a mãe dele tinha que dar uma surra nele, né? E não era só uma não, todo dia tinha que dar uma surra nele. E quando ele chegava de tarde da escola, tinha que dar outra surra, que era para ele fazer as tarefas. Não, o moleque era ruim, o bicho era bruto. E disse que não teve jeito, a mãe dele pelejou. Quando ele ficou maiorzinho, ele falava para a mãe dele que se ponhasse ele para estudar à tarde, que ele ia melhorar muito. Aí a mãe dele põe ele para estudar à tarde, né? Aí ele conta que ele arrumou uma caixa de engraxar sapato. Quando dava cedo, ele pegava aquela caixa de sapato, põe nas costas e saía por ali engraxando uns sapatos. Quando dava hora de almoço, ele comia um pastel lá pela rua fora e não vinha embora não, que era para a mãe dele não mandar ele para a escola. Aí quando chegava de tarde, levava uma surra por lá, mas disse que pelo menos era só uma, né? Porque se ele ficasse em casa era duas, era uma para não ir para a escola e outra para não fazer o dever. Aí o irmão dele apelidou ele de Zé Sem F, que era o irmão mais velho, né? Que quer dizer Zé Sem Futuro. Não, e o bicho era sem futuro mesmo. Aí disse que não vai, e foi ficando de rapazinho, né? Foi crescendo, estudado, zero. E a irmã dele logo se formou professora, né? Fez pedagogia. O irmão dele se formou em engenharia ambiental, um negócio assim. E ele zero bala, era analfabeto mesmo, o bicho não ia não. Aí ele falou que queria ir para a fazenda, mas o pai dele, né? Mexer lá com o pai dele na fazenda. Aí a mãe não queria deixar, porque ficava pelejando, né? Para ver se o menino estudava, porque a mãe dizia que ele tinha que estudar, né? Aí como estudar, moço? Desde pequeno o bicho era ruim. Aí disse que o pai dele um dia falou, ó, vou levar ele para lá, ué. Não adianta ficar o rapaz aí na rua e não quer estudar, não quer fazer nada, e ele quer ir para a fazenda, vou levar ele para lá. Pelo menos ele trata de uma galinha lá, faz alguma coisinha lá no sítio. Aí disse que levou ele pro sítio. Aí ele já tinha seus 15 anos, né? Aí chegou lá, já incutiu por ali, já foi ajudar o pai dele a mexer com umas coisinhas, né? Aí o pai dele tinha uma espingarda lá, 16, de 2 canos. E ele gostava mais de ficar nos matos, caçando, esperando uma paca, esperando um bicho, né? Mas ajudava o velho conforme precisava, alguma coisa, né? Aí ele conta que quando ele estava com seus 18 anos, aí o pai dele pegou aquela fazenda, já tinha um bocado formado, né? Só não tinha nenhuma cabeça de gado em cima, nenhuma. O pai dele tinha um gadinho numa outra terra que o pai dele comprou mais perto, né? Uma chácara assim, perto de Porto Velho. Aí o velho falou, ó, eu vou dar essa terra para os meninos, porque na verdade eu formei foi para eles mesmo. Aí dividiu, deu uma parte para o Zé Sem F, outra parte para a menina,
e outra parte pro outro rapaz, né? E o velho foi cuidar da dele, né? Que era ali perto da cidade. E o Zé Sem F ficou sozinho lá para aquele fundão, cuidando da terra dele lá. Não tinha nem uma galinha em si. Aí o pai dele, acho que pegou uma herança, não sei como é que foi lá, que veio do Paraná, não sei se o pai dele tinha morrido ou era a sogra dele. Sei que era um valorzinho lá de uns... coisa pouca lá, né? Aí o pai dele pegou aquela herança e dividiu para os 3 meninos, né? Dali no valor de hoje, uns 50 mil para cada um. Valor de hoje. Aí o rapazinho foi e comprou uma terra, um carro, né? O mais velho comprou um carro. O outro comprou a menina acho que comprou um terreno, um negócio assim. Fez fazer uma casa, né? E o Zé Sem F pegou a parte dele, comprou 40 novilhas. O pai dele falou, rapaz, tu vai levar essas novilhas para lá, é só para onça comer. Lá tem muita onça e... Ele falou, não pai, mas eu vou cuidar. Aí Zé Sem F levou essas novilhas para lá. Na primeira semana que ele levou as novilhas lá, disse que veio uma onça lá, comeu 2. Uma não, mais de uma, né? Comeu 2 novilhas numa semana. As onças matou. Aí ele ficou doido, falou, não, isso não vai ficar assim não e tal. E preparou aquela espingarda. O pai dele foi atrás de um cara para matar as onças para ele, né? E esse cara não vinha, falava que vinha, não dava certo, acho que morava longe, o cara morava pro lado de Guajará-Mirim. O cara era profissional. Aí quando foi na outra semana, rapaz, a onça veio, comeu, matou mais 2 novilhas. Aí ele falou, não, aí esse negócio tá errado. Rapaz, ele carregou uns cartuchos, arrumou uma rede. O Zé Sem F era doido. Sem futuro, mas era doido. E foi lá onde é que a novilha achou a carniça da novilha, né? Aí diz ele que fez um trepeiro lá bem alto, levou uma rede, levou uma marmita de farofa, ele fez uma marmita de farofa e uma garrafa d'água. Diz ele que subiu para aquela rede lá e ele só descia para ir fazer a necessidade. Até para comer, ele comia lá em cima. Diz ele que passou a morar dentro daquela rede, esperando essa onça. Passou um dia, passou 2, passou 3. E ele não desistiu. Rapaz, quando foi no 3º dia que veio 2 onças na carniça da derradeira novilha que ela tinha matado, né? Rapaz, disse que ele mandou aquela 16. Não, era 16, de 2 canas. Mandou em cima de uma onça daquela, bem... Ele mediu em cima da paleta, que ele ficou com medo de errar, que era meio longe. Rapaz, disse que essa onça saiu pulando e se batendo, e ele nem se preocupou com nada. Falou, não, se vira pra lá. Rapaz, diz ele que com muito mais de hora ele sentiu que ela morreu, porque ela parou de se bater, né? Já estava lá dentro de uma grota. E ele disse que lá em cima da espera não desceu também não. É porque a outra onça correu, né? Diz que ele não estava com nem um pingo de pressa não. Isso é porque já fazia 3 dias, né? Diz ele que esperou mais 1 dia e meio. E com mais 1 dia e meio, depois que ele matou a primeira, veio a outra onça, veio. Aí com mais 1 dia e meio depois, rapaz, a onça veio a outra. E ele passou fogo na onça, derrubou também. Diz ele que era cada um tiro que tremia aquelas matas. Rapaz, e o pai dele tinha ido atrás desse caçador, né? Não sei como é que foi lá, eu sei que... O dia que ele matou a onça, que ele matou as onças, a derradeira, no outro dia o pai dele chegou com um caçador dentro do jipe para matar as onças, o profissional, né? Aí ele falou, que onça? Não tem onça mais aqui não, rapaz, as onças eu já matei. Rapaz, o pai dele ficou doido da cabeça. Você foi mexer com onça, rapaz, você é doido, você não sabe mexer com isso? Ele falou, não pai, aprende. Eu não mandei ele comer minhas novilhas. Após foi lá, o velho teve que ir lá ver, mas o caçador, as 2 onças mortas. O rapaz tinha matado, ele tinha uns 18 anos na época. Aí o gado dele aumentou, né? De certo, o pai dele ajudou mais um pouco, né? Aí o gado dele aumentou, rapaz, vai.
foi com uns anos, ele comprou a parte dos irmãos dele. Os irmãos dele não iam mexer com terra, né? E ele já tinha formado aquela dele toda. Aí ele foi e comprou a dos irmãos, barato, porque naquele tempo não valia muita coisa, terra e mato. Chegou o motor naquilo, rapaz, e ele, peão e todo mundo outro. Rapaz, ele formou aquela fazenda todinha. O que dava de formar, o que podia, né? Encheu aquele trem de gado. Rapaz, aí o tempo passou, né? Ele foi crescendo, o cara só crescia. Esse Zé Sem F, ele virou um dos maiores fazendeiros do estado de Rondônia. Poderoso mesmo, o cara tinha boi, o negócio de boi dele era de 10 mil para lá. O homem era poderoso. Rapaz, e você vê como é que é, né? E a irmã dele se formou professora, né? Hoje acho que tem uma casa em Porto Velho. O irmão dele também estudou, capaz que já é até aposentado, né? Mas também não fez capital não, é um emprego dele, né? E esse Zé Sem Futuro, que é o verdadeiro nome, é um dos maiores fazendeiros dentro de Rondônia. Aí ninguém chama ele de Zé Sem F mais não, né? Só os irmãos dele que chamam, né? O irmão, a irmã ainda fala, ainda tira sarra ainda. Aí, mas ele não, onde ele chega, aí diz que ele já fala, chegou o Zé Sem F, ele é lascado, ele gosta muito de comprar gado em exposição, né? Em leilão. Mas é isso aí, gente, é a história do Zé Sem F. O cara, nem ele acho que não acreditava nele mesmo. Mas o cara quando tem de ser, né? A mãe deles, que até hoje a mãe dele ainda fala, rapaz, esse meu filho era para ter estudado. Isso, menino, aí a mãe dele ainda não concorda, ainda acha que ele tinha que ter estudado. Ela não concorda dele ser semi-analfabeto. Mas é assim mesmo, gente. Essa foi a história do Zé Sem F. Quem gostou, dá um joinha aí. E dizer que estamos juntos para contar mais causa aí. E quem gostou, dá um joinha, compartilha meu caso aí e bora pra frente. Fui.